de frente com a lei de hoje, estamos recebendo o vereador Henrique Silva, do PCdoB. Ele vai falar sobre o projeto de lei que ele recém apresentou na casa, pretendendo que casas noturnas, boates, enfim, afixem na entrada alvarás e planos de prevenção a incêndio para a visibilidade do público. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Fábio, é um prazer estar aqui. Vereador, sem dúvida esse seu projeto teve uma motivação que foi aquele gravíssimo incêndio que teve na Boate Kiss, em Santa Maria, no final de janeiro passado. Que é então, com 240 mortos até agora, aquele incêndio foi motivado por um sinalizador do vocalista da banda, que pegou numa proteção contra barulho, digamos assim, a espuma, né, daqueles isolantes acústicos na boate, e aí incendiou e foi uma tremenda tragédia. E, claro, as autoridades e outros municípios começaram a chamar mais atenção para esses detalhes como alvará e, sobretudo, plano de prevenção a incêndio. Por que, então, o que o senhor pretende no contexto de Caxias que o senhor já detectou que tem que melhorar? Bom, Fábio, infelizmente, fruto da tragédia que ocorreu em Santa Maria, né, se levantou um debate a nível nacional, né, e também com expressão a nível mundial, né, sobre essa questão das prevenções, né? E dentro desse debate que foi constituído, né, em relação à nossa casa aqui, a Câmara, nós procuramos, eu acho que todos os vereadores, né, procuraram ver como é que poderiam contribuir, né, para que a gente pudesse trabalhar uma prevenção junto às casas de diversões em Caxias, né? Nesse sentido, eu procurei, né, constituir o projeto e apresentar, né, para que todas as casas noturnas hoje de diversão, elas tivessem junto, né, a porta, né, que fique ali, né, afixo, colocado junto à porta de uma forma clara e transparente, né, tanto, né, o alvará de localização, como também o alvará do Corpo de Bombeiros, né, que é o alvará de prevenção contra incêndio. A ideia de colocar, né, afixado junto às portas, né, de entrada, para que também as pessoas que frequentem aquele local, né, possam estar fazendo, né, e ajudando na fiscalização, porque elas vão estar vendo que aquela casa ela está, né, com os alvarás em dia, que os alvarás estão expostos ali, e ela vai saber que vai estar entrando numa casa, então, que vai estar regularizada. Então, a ideia é essa, né, que os clientes possam ajudar na fiscalização. O teor do projeto é esse, é contribuir, né, nesse sentido, que a fiscalização se dê, né, pelos órgãos hoje fiscalizadores, né, do poder público, mas também que as pessoas, que os clientes possam também colaborar e possam ajudar a fiscalizar. Eu lembro que um dia antes dessa tragédia em Santa Maria, ela aconteceu na madrugada de sábado para domingo, precisamente no dia 27 de janeiro passado. Aqui em Caxias haviam sido fechadas, coincidentemente, 5 casas por problemas também com alvarás. Como é que o senhor observa a condução em Caxias do Sul dessa situação de alvarás? Se não me engano, tem ficado a cargo da Secretaria do Urbanismo aqui em Caxias do Sul. Já tinha uma política já, né, constituída em Caxias de fiscalização através da Secretaria de Urbanismo, e eu acho que a Secretaria ela já vinha desenvolvendo essa política de fiscalização, né, e acabou, né, fruto, né, desse desastre que ocorreu em Santa Maria, né, infelizmente, né, ocorreu, e fruto disso acabou sendo aumentado, né, o teor da fiscalização. Eu acho que isso foi um momento necessário, né, porque eu acho que tanto a Secretaria, no teor da fiscalização, né, ela também conseguiu quebrar um paradigma, né, através da questão dos proprietários, né, porque até então os proprietários olhavam a fiscalização como algo negativo. Caxias recebeu manchetes positivas, inclusive a imprensa da capital, de Porto Alegre, no caso, deu ênfase bastante forte para esse trabalho da Secretaria do Urbanismo. Então, eu estava dizendo, então, que o que ocorre, né? Com a quebra desse paradigma, que é essa questão que tinha como uma questão negativa a fiscalização, passou a ter uma concordância dos proprietários que a fiscalização era necessário
e também passou a ter a correção daquilo que era necessário como correção para beneficiar essa questão não só da abertura da casa, mas também o funcionamento como um todo. Eu acho que isso foi um momento importante, né? Nós não tínhamos aqui em Caxias, né, uma situação, né, parecida com o que ocorreu em Santa Maria, mas eu acho que tudo que vem, né, no sentido de melhorar, de fazer com que as coisas fiquem melhor, né, para a população, será sempre bem-vinda. Eu acho que a fiscalização, ela continua, ela permanece, né, mas eu acho que foi um período necessário, né, e que o resultado realmente é que as casas hoje estão mais seguras, né, e os clientes estão, né, com uma garantia muito maior. O senhor toca na questão da fiscalização, sobretudo sensibilizando os proprietários. O seu projeto procura avançar um pouco mais ao trazer também a população nesse processo, inclusive de cobrança, para que os estabelecimentos se regularizem. Recentemente, há alguns anos, em Porto Alegre, houve uma reação popular bastante negativa quando, à época, o prefeito, que continua à frente da administração municipal de Porto Alegre, José Fortunati, lançou uma fiscalização muito forte no sentido de cobrar horários de funcionamento e alvarás, inclusive fechou muitas casas. Naquele momento a população foi bastante contrária a essas medidas, inclusive houve uma flexibilização de horários. Eu estou falando sobretudo, quem conhece Porto Alegre, é a Cidade Baixa, aquela área da Leme Silva, onde diversas casas tiveram que se adequar. Hoje, após essa tragédia de Santa Maria, o prefeito Fortunati fiscalizou ainda com mais força, mas aí então a população começou a entender um pouco mais. Como é que o senhor avalia esse momento em que a população começa a entender também o porquê de algumas medidas do poder público e até cooperar por alguns mecanismos, como o seu projeto, por exemplo? Eu acho que é uma questão de conscientização, né? Eu acho que quando o frequentador do local, e usando aqui como exemplo Porto Alegre e a Cidade Baixa, né, ele só se deu conta a partir da hora, né, realmente que o local frequentado por ele, né, tinha como teor a questão do risco, né, e ele então acabou olhando para essa possibilidade. Até então, infelizmente, né, não tinha acontecido um desastre como ocorreu em Santa Maria, então as pessoas não tinham essa consciência, né, que isso poderia acontecer. Né, aquele ditado que a gente diz, a gente acha que acontece na família dos outros, claro, mas acho que nunca vai acontecer na família da gente. Eu acho que isso é o exemplo que está ocorrendo hoje em relação à fiscalização, né? Por quê? Porque os próprios clientes frequentadores, né, estão com um olhar diferenciado, né, sobre a questão do frequentar e saber que está frequentando com uma segurança para si. Eu acho que essa é a mudança que ocorreu nesse período. E pelo que o senhor observou, claro que não é uma questão a ser resolvida sequer no âmbito de Caxias do Sul, mas o debate que se acendeu em Santa Maria e provavelmente os encaminhamentos, inclusive na esfera judicial, que serão tomados lá, certamente servirão de exemplo para outras prefeituras, para outros municípios, inclusive para o restante do país. Até que ponto se está falando de uma responsabilidade da prefeitura na concessão do alvará e até que ponto seria a responsabilidade dos bombeiros na questão do plano de prevenção a incêndio? Até onde vai os bombeiros, até onde vai a prefeitura, na sua opinião? Eu acho que, usando como exemplo o que ocorreu em Santa Maria teve uma sucessão de erros, né? Eu acho que não cabe a nós aqui julgar culpados ou inocentes nesse processo de Santa Maria. Como você mesmo disse, né, é uma questão que está em trâmite judicial e a justiça vai se encarregar de poder apurar os fatos, né? Eu acho que o processo inverso, né, é essa questão da responsabilidade de todos. Eu acho que o poder público tem a sua responsabilidade, que é essa questão de emitir o alvará, né, mediante o que está dentro das normas previstas, né? Então o alvará será expedido, inclusive, em concordância dos bombeiros, pela questão, né, também do alvará de contra incêndio. O plano de prevenção, o plano de prevenção. Que é emitido pelos bombeiros. Pelos bombeiros. E com base nisso, a prefeitura emite o alvará de tudo. Né? Então eu acho que é isso. Eu acho que os alvarás hoje, e essa ideia quando eu apresentei o projeto, é que ele tem essa questão do funcionamento. E quando a gente trata de alvará, né, o que ocorre? Eu me lembro que a gente tinha uma questão que todos os locais que você ia, estava lá na parede o alvará, né, de localização, né? O alvará deixou de existir.
né? Não sei se por uma questão, né, de beleza interna, o que ocorreu, que o alvará passou a fazer parte da gaveta, ele passou a ser engavetado. Sim, sim. Né? Então, eu acho que hoje, quando se coloca essa questão da recuperação, né, e a apresentação do alvará para que as pessoas tenham conhecimento, é retomar de novo essa questão da importância do alvará, da visibilidade que é necessário do alvará. Até como o senhor coloca, talvez seja mais fácil nós vermos a questão daquele quadrinho com o alvará, que fica como se fosse um diploma, né? É muito mais fácil a gente ver muitas vezes em bancas de cachorro-quente, coisa do tipo, do que numa boate de maiores proporções. Então é isso. Eu acho que aí, quando a gente coloca essa questão de ele estar localizado junto à porta de acesso, é em cima dessas questões. Ele tem uma finalidade, né, que é dizer para quem está frequentando que aquela casa tá em dia, que ela está com os alvarás, né, porque os alvarás também têm um processo de período, né? Então, tudo isso é considerado quando a gente pode ter acesso. Para mim, a essência é essa. O cliente vai poder, né, fiscalizar. Né? Ele vai saber que ele está entrando numa casa que ela está regularizada, que ela está segura, e ele vai poder optar de estar ou não, né, nas casas que ele considera segura ou não segura também. Então, acho que é essa questão, para mim, que é a essência do projeto que eu apresentei. Para quem está nos acompanhando, o seu projeto foi recentemente apresentado no âmbito da Câmara Municipal. Ainda precisa tramitar pelas comissões da Casa até ir a plenário. E aí sim, se obter aprovação, segue para o Executivo e aguarda pela sanção ou não do prefeito municipal, para daí sim se avaliar quais trechos ou se o projeto na totalidade será efetivado ou não no âmbito do município. Mas num segundo momento, vereador, gostaria de tocar em situações que o senhor já vem trabalhando nesse início de mandato aqui na Câmara de Vereadores. Recentemente tivemos a homenagem aos 80 anos do Sindicato dos Metalúrgicos em Caxias do Sul. O seu partido, o PCdoB, tem uma forte vinculação sindical. O senhor propriamente no Sindilimp, que pega garis e profissionais da limpeza, mas o senhor também não deixa de ter a sua contribuição, participação também no Sindicato dos Metalúrgicos. Como é que o senhor observa esses 80 anos, esse reconhecimento ao trabalho do sindicato? Eu procuro, e a gente iniciou o nosso mandato, né, trazendo essa questão que o mandato é um mandato que tem o olhar de Caxias. Ele é um mandato, né, que está à disposição do povo caxiense. A gente procura dar o corte da questão dos trabalhadores muito pela identidade que a gente tem, né, com os trabalhadores. Né? A identidade que eu tenho com o Sindilimp, com os trabalhadores do setor de limpeza, né, e também com o conjunto dos trabalhadores do movimento sindical caxiense. Então, nesse sentido, quando nós tivemos o prazer de comemorar os 80 anos do Sindicato dos Metalúrgicos, né, para nós é um momento riquíssimo. Claro. Né, não só de trazer a história, né, dos trabalhadores metalúrgicos da cidade, que contribuiu para o desenvolvimento da cidade, mas também o reconhecimento, né, da entidade como entidade de classe. Né? Então, quando a gente procurou trabalhar essa questão de comemorar o aniversário dos 80 anos, tinha essas duas finalidades. Né, trazer um pouco do reconhecimento da história, mas também o reconhecimento do papel de classe que é executado pela direção, né, pelo seu quadro de funcionários no dia de hoje. Então, os metalúrgicos estão de parabéns, não só pelos 80 anos, mas pelo trabalho desenvolvido na luta, na proteção dos trabalhadores. Essa homenagem havia sido proposta pelo vereador Renato Oliveira, que se encontra licenciado também do seu partido, hoje no exercício do comando da Secretaria de Habitação do município. Vereador, a gente está chegando próximo ao final do nosso programa. Gostaria que o senhor tocasse algum ponto que nós não tenhamos abordado. Enfim, nos coloque o que o senhor pretende na sequência do seu mandato. Eu quero dizer, Fábio, que me sinto em casa, né? E pelo fato de me sentir em casa, me dá a condição de poder desenvolver um trabalho de uma forma muito mais tranquila, né? E o mandato tem essa questão que precisa ter um olhar, né, um olhar para o todo, né, para que todo mundo esteja representado. Eu estou apresentando um segundo projeto agora, que é tratar sobre a questão relacionada à cobrança dos estacionamentos junto ao shopping center, né? A ideia é com que o projeto trate um pouco essa questão de regularização, né, das cobranças, não é uma isenção total, mas ele procura trabalhar isenções
né, determinado tempo, né? Então eu estou trabalhando um pouco focado naquilo que eu entendo que é correto, né? Então é preciso, às vezes, trabalhar algumas correções para que a população possa ter um retorno do trabalho que a gente tem desenvolvido junto a essa casa. Então quero, né, agradecer pelo espaço de estar aqui, né, no programa, de frente, né, com a lei? Com a lei, e dizer, né, que para mim realmente é uma satisfação poder estar aqui conversando com você nesse momento. Bom, o senhor já nos deixa então um tema para um próximo encontro, que é discutir esse projeto dos shopping centers, que todo mundo sabe, não é exclusividade de Caxias, a questão da cobrança de estacionamento geralmente ocasiona polêmicas, sobretudo quando da instalação dos shoppings. Aqui nós já estamos numa segunda fase, que os shoppings estão um pouco mais consolidados, mas ainda assim a cobrança, o valor, as formas de se realizar isso, geralmente são questionadas, né, vereador? É em cima dessas questões que a gente procurou apresentar o projeto. Então, vereador, mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela sua contribuição, foram temas importantes, sem dúvida essa questão tratando do plano de prevenção a incêndio, a exibição dos alvarás. Vamos torcer para que haja uma boa aceitação, um bom debate no âmbito da Câmara e que essa medida se efetive no âmbito de Caxias do Sul. Muito obrigado mais uma vez. Conversamos então com o vereador Henrique Silva do PCdoB. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.